sejam bem-vindos à nossa aula de Física. Sou o professor Walter Rocha e vamos falar hoje sobre velocidade instantânea. Vamos interpretar como é que as derivadas, que são um tipo de operação matemática que está no cálculo, pode nos auxiliar na realização desse tipo de tarefa, na descoberta de quem é a velocidade instantânea. No fim das contas, a utilização das derivadas pode ser associada a qualquer outra taxa de variação temporal que nós tenhamos, seja a posição com relação ao tempo, seja a velocidade que varia com relação ao tempo, ou mesmo a taxa de natalidade ou outras grandezas de outras disciplinas. Então olhemos esse gráfico, é um gráfico x de t, a linha azul destaca a posição de uma partícula que varia em conformidade com o tempo. Dependendo do tempo, essa partícula varia ao longo de um eixo específico, do eixo x. É um movimento unidimensional. Percebam que existem 4 posições destacadas, que é a posição P, que é a primeira posição, está aqui. Existe uma outra posição que nós poderíamos eventualmente chamar de P1, existe uma outra P2 e uma P3. Podemos dar quaisquer nomes a essas posições. Cada uma dessas posições dá a relação da partícula, do local onde ela se encontra com relação ao tempo. Então, para essa partícula P, eu posso ter uma posição xp no tempo tp. Para a partícula na posição P1, eu teria um outro valor de x para um referido valor de t. Então, percebam que eu posso, associar um par ordenado de números a cada um desses pontos. Quando o tempo era t, eu tenho uma posição x bem definida. Onde é que entra a velocidade instantânea ou cálculo de uma outra taxa de variação qualquer de modo instantâneo? Primeiro precisamos relembrar qual é a definição de velocidade média, para nós termos uma ideia do que essas linhas representam. A velocidade média de uma partícula, que eu vou chamar aqui de Vmed, é dada por ΔX sobre ΔT, onde ΔX é a variação da posição final menos a posição inicial. Ou melhor, é a variação desde a posição inicial até a posição final, o que nos dá x final menos x inicial. No intervalo de tempo ΔT, que nós podemos colocar como T2 menos T1, é a diferença entre T1 e T2. No instante inicial T1, no instante final T2. Pois bem, dessa forma então nós podemos calcular qualquer valor de velocidade média. E eu tenho já no nosso gráfico aqui algumas linhas pretas, ligando o ponto P aos outros pontos destacados. A linha maior leva em conta um ΔX, que eu estou colocando aqui, que é esse lado, aqui é a variação da posição, de uma posição inicial até uma posição final, dividido por ΔT. É isso que é determinar a velocidade média, é calcular a razão entre a variação de posição e a variação de tempo. ΔX sobre ΔT, como eu coloquei ali em cima, de forma matemática. A outra linha leva em conta um outro ΔX. Eu poderia chamar de ΔX3, esse maior, ΔX2, esse outro aqui, que está associado com um intervalo de tempo que poderia ser o ΔT2. Esse aqui eu vou chamar de ΔT3, que foi o primeiro caso analisado. E, por fim, esse ponto P1, eu teria um ΔX1 em um ΔT1 intervalo de tempo. Quando você divide ΔX3 por ΔT3, você está calculando a velocidade média. E aí aquela linha que une esses dois pontos, a linha preta que une esses dois pontos,
a inclinação dessa linha, ou seja, o ângulo que ela forma com a horizontal, vai nos dar de forma indireta, esse ângulo que eu estou desenhando aqui, ó, de forma indireta, vai nos dar a velocidade média. Mas a velocidade média é um único valor de velocidade que você descreve ao longo de uma trajetória relativamente com um intervalo de tempo grande. Mas percebam que, na medida em que eu me aproximo do ponto P, a inclinação das retas vão sendo alteradas, os ângulos vão sendo alterados. De modo que quando você se aproxima muito do ponto P, colocando um ponto qualquer muito próximo do ponto P, o que você forma é uma reta que é tangente à curva naquele ponto, como é essa reta verde que aparece. Essa reta verde aqui é a tangente lá no ponto P. É quando você aproxima muito um ponto qualquer do ponto inicial de observação. Você está tentando analisar a velocidade média entre um ponto P e um outro ponto qualquer da trajetória. Aí, na medida que você vai se aproximando desse ponto P, a inclinação da reta vai mudando, de modo que quando você coloca num ponto P muito próximo, aliás, quando você coloca um outro ponto muito próximo do ponto de origem, do ponto P inicial, o que é que você está fazendo? Você está observando a velocidade num intervalo de tempo muito curto. E aí nós dizemos que quando ΔT tende a zero, nós temos ali a velocidade instantânea. E isso vale, como eu disse inicialmente, para outros tipos de taxa de variação que se encontram na natureza e em diversas áreas do conhecimento. Essa tangente, então, vai ter uma certa inclinação. E como ela pode ser calculada? Fazendo um ΔT muito pequeno. Em cálculo, nós podemos dizer que existe um conceito físico chamado de limite, que é quando você faz com que uma taxa de variação, uma das variáveis da taxa de variação se aproxime do zero, tenda a zero. No caso, nessa taxa de variação que é analisada, que é a velocidade, a taxa de variação da posição em relação ao tempo, eu quero fazer com que o ΔT fique muito pequeno para eu poder calcular a velocidade instantânea. E aí eu utilizo esse conceito de limite. E como é que esse conceito de limite é representado para dar a velocidade instantânea? Eu vou aqui chamar a velocidade instantânea, eu vou colocar apenas a letra V como sendo o limite quando ΔT tende a zero daquela função Δx sobre ΔT. A propósito, eu posso levar essa primeira parte da expressão um pouco adiante. É o que eu vou fazer agora. O x2, na verdade, é um x, ele pode ser expresso, como sendo um x de t2. É a posição quando o tempo era 2. E o x1 pode ser encarado como a posição quando o tempo era 1. Isso sobre ΔT. Eu posso retornar aqui ao ΔT. Bom, dado isso, como é que fica a expressão? Fica x de t2 menos x de t1 sobre ΔT, quando esse ΔT tende a zero. Porém, como é uma razão, se eu fizer o ΔT ser igualado a zero, e isso é uma das coisas que o cálculo nos permite, quando você toma o limite de uma função, fazer uma certa variável tender a zero, significa que você pode igualar aquela variável a zero, sob certas circunstâncias. Você pode substituir esse ΔT por zero e encontrar o valor da velocidade, no caso da nossa taxa de variação. Acontece que se eu fizer isso da forma como a expressão se encontra,
colocar no lugar de ΔT o valor 0, eu tenho uma inconsistência matemática, porque eu não posso ter nenhuma razão cujo denominador seja 0. Se T2 menos T1 é igual a ΔT, qual é a conclusão a que eu chego se eu isolar o valor de T2? T2 vai ser o mesmo que ΔT mais T1, ou simplesmente T1 mais ΔT, tanto faz aí a ordem, né? Se ΔT igual a T2 menos T1, então nós podemos reorganizar da forma como eu coloquei acima, T2 igual a ΔT mais T1, ou T1 mais ΔT. Assim, eu posso substituir esse termo T2 aqui dentro dessa função. E, portanto, a expressão para a velocidade instantânea vai ser o limite quando ΔT tende a zero de x de t mais ΔT, e aqui eu vou colocar t ao invés de T1 porque eu poderia já ter feito isso desde o princípio, mas eu posso ter um t genérico aí, um t que delimite um tempo de observação e o ΔT o intervalo de tempo que eu quero analisar, né, para um tempo futuro. Então T1 ou T tanto faz para esse caso. No fim das contas, o T1 vai significar T. É como se eu estivesse fazendo a substituição de T1 por T. E assim, a segunda parte, que é o x de T1, que está aqui, ó, eu posso repetir quase da mesma forma, só fazendo a alteração, como eu disse, trocando T1 por T. Então, ficamos com essa expressão agora. X de T mais ΔT menos x de T sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Ora, o que eu ganhei aqui? Eu ganhei que quando eu tiver uma possibilidade de substituir uma função dada nessa expressão, eu poderei, utilizando princípios algébricos, eliminar esse ΔT do denominador. E esse é o princípio básico da derivada de uma função. A derivada de uma função, qualquer que seja essa função, claro que uma função que seja derivável, é que o limite quando ΔT ou ΔX ou ΔY, a depender da variável que você esteja utilizando, tende a zero, você vai fazê-lo na seguinte forma. É a razão entre um valor x, que é a letra que representa a função, tomado entre a variável t mais um intervalo de tempo ΔT, menos a função original. Então, a função adicionada de ΔT, de t mais ΔT, menos a função original dividido por ΔT. Tudo isso pode ser escrito de forma simplificada utilizando o conceito de derivadas da seguinte forma: velocidade é igual à derivada de x com relação a t. Tá? E, portanto, esse é o princípio básico que nos permite utilizar a derivada ou o conceito de limite para determinar velocidades instantâneas. Mas o mesmo vai ser válido para a aceleração. A aceleração passa por um mesmo processo e no momento oportuno nós falaremos sobre isso também. Então aqui tem uma rápida definição sobre a velocidade instantânea, que ela é a taxa de variação da posição quando você faz com que o tempo tenda a zero, o intervalo de tempo tenda a zero. E
A inclinação da reta tangente no ponto de referência, que é onde você quer saber a velocidade, é justamente a derivada da função x de t naquele ponto. E calculando essa derivada, nós automaticamente temos a velocidade. Então, voltando aqui na figura, a linha verde, que é a reta tangente no ponto P, se eu calcular qual é a inclinação, né, vai nos dar um valor numérico, né, o cálculo dessa inclinação. A inclinação vai ser ΔX sobre ΔT. Mas qual ΔX? É um ΔX muito pequeno porque é um ΔT também muito pequeno. Existem então outras alternativas para se calcular essa inclinação, que é justamente a derivada, é o uso da derivada. Então, ao observarmos a inclinação daquela reta tangente no ponto P, ali nós determinaremos a velocidade instantânea naquele referido ponto. E só para passar adiante, eu acredito que eu até já falei sobre isso, mas vale a pena retomar. Na medida em que eu tomo pontos cada vez mais próximos do ponto de origem, do ponto de referência, melhor dizendo, do ponto P, eu vou fazendo com que aquelas retas, as linhas destacadas em preto, essas aqui, fiquem cada vez mais próximas da inclinação da reta tangente. Então, quando você toma intervalos de tempo cada vez menores para analisar a velocidade média, você vai estar se aproximando da velocidade instantânea da partícula. Uma informação importante, não é, sobre as derivadas é que quando a função é do tipo polinomial, como aqui está escrita aqui, obviamente uma função genérica, né, com c sendo uma constante e n também um valor constante qualquer, você pode derivar de maneira muito simples, derivar uma função desse tipo, uma função polinomial. Como é que eu calculo a derivada de uma função como essa? Eu passo o n a multiplicar o c e subtraio uma unidade desse expoente, né? Ou seja, a expressão fica dessa forma. Quando você deriva uma expressão polinomial, uma função polinomial do tipo at ao quadrado mais t ao cubo, né, que são funções polinomiais com um certo grau de polinômio, você calcular facilmente a derivada dessa função utilizando essa regra. Existem, obviamente, outras funções e pode ser consultada uma tabela, né, para essas funções. Qual seria a derivada de cada uma dessas funções? Existem as funções trigonométricas, essas funções exponenciais. Enfim, para cada um desses tipos de função, das diversas funções existentes, você tem uma estratégia específica. A função polinomial é uma função muito comum, né? E justamente é esse o exemplo que nós vamos resolver, o exemplo de uma função polinomial. Nós queremos determinar a velocidade de uma partícula que descreve um movimento unidimensional que é dado por uma função conhecida, x de t igual a t ao quadrado mais 2t. E eu quero resolver isso das duas formas. Primeiro, da forma utilizando o conceito de limite e depois utilizando o cálculo da derivada. Em princípio, então, para calcular a velocidade dessa partícula, eu vou ter que tomar um limite quando ΔT tende para zero, isso utilizando o conceito de limite de uma função, né? Vai ser uma função x de t mais ΔT menos x de t. Só relembrando a definição do limite de uma função sobre ΔT. Ok. Substituindo isso pelos valores que foram dados. Esse t mais ΔT significa que lá na função dada,
Onde aparecer t, você vai colocar t mais ΔT. Então, aqui vai entrar t mais ΔT e aqui t mais ΔT. É isso que se chama x de t mais ΔT. Então, vamos ver como é que vai ficar a expressão. Limite, quando ΔT tende a zero, de t mais ΔT ao quadrado. Eu estou, no lugar de t, colocando t mais ΔT. Então falta ainda a segunda parte, né? Mais 2t. Quem é o t? T mais ΔT. Essa primeira parte, né? Fazendo a substituição da função da variável t por t mais ΔT. Agora eu repito a função x de t, que é t ao quadrado mais 2t. Tomando cuidado de colocar isso entre parênteses, porque está subtraindo a função toda. Tudo isso sobre ΔT. Nosso trabalho é desenvolver essa expressão. A velocidade instantânea vai ser igual ao limite, quando ΔT tende a zero, de t ao quadrado mais 2 ΔTt mais ΔT ao quadrado. Estou resolvendo essa parte. É um binômio de Newton, né? Então você faz o primeiro elevado ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o segundo elevado ao quadrado. Sigo resolvendo as outras partes. Essa parte 2t mais ΔT vai ficar 2t mais 2 ΔT. E por fim a última parte da expressão, que é essa que eu acabei de circular, menos t ao quadrado mais 2t. Tirando tudo dos parênteses, fica menos t ao quadrado menos 2t. Lembra que esse menos serve tanto para o t ao quadrado quanto para o 2t. Serve para todos os termos que houverem dentro da função x de t. Então você muda o sinal de todas as coisas, de todos os termos dessa função. Tudo isso sobre ΔT. Aí já percebam que existem algumas coisas que nós podemos eliminar aqui, cancelar, membro a membro, né? T ao quadrado menos t ao quadrado. Eu tenho também 2t aqui, menos 2t. E sobram alguns termos em que todos eles aparecem em ΔT. Então, você vai poder colocar em evidência esse fator comum, o fator comum ΔT, porque ele aparece neste termo e neste termo. Em três termos que sobraram, aparece o ΔT. Então, coloco o ΔT em evidência. E para o primeiro termo, que era 2ΔTT, fica 2t. Você já representou esse ΔT aqui fora, né? Então só sobra o 2t. Algo semelhante vai ser feito na sequência. ΔT ao quadrado, ao invés de ficar ΔT ao quadrado, fica só ΔT. Porque já tem um ΔT fora. Mais 2ΔT, que é esse último termo que sobrou. Aí fica só 2, porque o ΔT você já colocou em evidência do lado de fora. E tudo isso sobre ΔT. Olha a vantagem de utilizar o limite. Você vai poder cancelar agora ΔT com ΔT. Já podemos substituir ΔT por zero. E se ΔT é zero, o que sobra da expressão acima é 2t mais 2. Então esse é o valor da velocidade para um tempo qualquer, 2t
mais 2. Como eu quero determinar a velocidade no tempo t igual a 1 segundo, basta que eu substitua t por 1. E logo a velocidade, no instante 1, será 4 metros por segundo. 2 vezes 1 mais 2. Então, calculando a velocidade, tomando o limite com o ΔT tendendo para zero, utilizando esse conceito de limite que leva a uma derivada, nós podemos calcular a velocidade. Agora lembrem que eu acima, um pouco antes do problema, coloquei aqui uma possibilidade de se calcular utilizando uma tabela, uma fórmula própria de cálculo de derivadas. E quando nós temos uma derivada de uma função polinomial, facilita bastante o nosso trabalho. Basta que nós peguemos o expoente, e tragamos ele para a base da potência, multiplicando e subtraindo uma unidade desse expoente. É o caso da nossa função. Nós temos uma função x de t igual a t ao quadrado mais 2t. Então, é uma função polinomial e eu posso calcular a velocidade diretamente do conceito de derivada. E conhecendo as regras de derivação, essa é uma regra de derivação básica, a derivada de uma função polinomial, nós teremos o seguinte resultado para a velocidade. Quando você passa nesse primeiro termo, o 2 multiplicando, nós vamos ter 2t, e o expoente fica 2 menos 1, conforme regra já discutida. 2 menos 1 é 1. Não precisa aparecer o 1 aqui no expoente. Tem uma segunda parte dessa função, ela é uma função que tem dois termos. O termo 2t, ele é submetido à mesma regra. O 1 que está no expoente passa multiplicando o 2. E 2 vezes 1 é 2. Repete o 2. E fica 1 menos 1 no expoente, que dá t elevado a zero. Evidentemente não pode, ou não precisa, até pode, mas é desnecessário, aparecer t elevado a zero, já que todo número elevado a zero é igual a 1. Então fica só 2. E observem que o resultado é exatamente o mesmo, obtido através da definição de limite. V igual a 2t mais 2. Obviamente, da segunda forma é muito mais rápido, mas na primeira forma nós podemos perceber que o conceito funciona plenamente, e podendo ser facilitado quando se conhecem regras de derivação. Como é a mesma expressão que é obtida a partir da derivação da função x em relação a t, substituindo novamente o t por 1, obviamente vai dar o mesmo resultado. Então é isso, nós tivemos aqui a aplicação de uma derivada, ou do uso também do conceito de limite de uma função para calcularmos a velocidade de uma partícula cuja função, posição versus tempo, é conhecida. Até a próxima aula. Tchau!